E aí, pessoal, professor Gilton aqui. A gente vai aprender a estar usando aqui o template da SBC para fazer um mapeamento sistemático e vamos usar a ferramenta Overleaf, né, para estar editando o nosso documento em LaTeX. Primeiro, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz do zero, né? Como é que eu faço para baixar o template LaTeX da SBC. Coloca aqui SBC template LaTeX Overleaf. Isso aqui a gente joga no Google. Então ele já traz aqui, ó, o template do Overleaf no modelo da SVC. Então aqui eu posso abrir como template e ele vai estar trazendo para mim aqui o template da SBC. Olha aqui. Então eu posso estar usando aqui e modificando esse template, né? Ele traz mais informações. Outra maneira é eu entrar, né? SBC template artigos. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó, o próprio site da SBC. Ele vai trazer aqui os artigos, ó. Posso baixar aqui, né? Para os modelos, quer dizer, vou baixar aqui o modelo de publicação de artigo. Esse arquivo zip ele vai vir com vários modelos, né? Vários formatos. Após fazer o download aqui, eu vou entrar nos projetos aqui no LaTeX, né? Do Overleaf. Posso fechar aqui o SVC. Vou clicar novo e vou clicar em carregar projeto. Então aqui eu posso selecionar aquele nosso projeto, né? No Overleaf. Lembrando que eu vou fazer upload aqui do arquivo zip, né, do template em LaTeX. Ele vai trazer aqui para a gente todos os arquivos, né, que eu baixei direto da SBC. Ó. Mesma coisa daquele template que foi pego, né, diretamente. Olha aqui. Pode ter alguma adaptação, né, mas basicamente é a mesma coisa, mesmas informações. Então tem essas duas formas, né? Vocês podem estar adquirindo esse template da SBC. Porém, né, eu já tenho aqui um modelo modificado. E eu vou inclusive mandar colocar no link aqui da descrição do vídeo, né, do link dessa aula, onde a gente já tem um aqui que eu fiz algumas anotações para facilitar a vida da gente para o preenchimento do nosso mapeamento sistemático. Então, qual a primeira coisa? Ao receber esse arquivo, né, ele vai estar no modo de somente leitura. Então, vocês não vão poder estar editando. O que é que vocês fazem assim que acessar esse link, né? Vocês, já com a conta do LaTeX aqui, vocês vão clicar no menu e vão clicar em fazer uma cópia do projeto. Vão colocar aqui o nome de vocês. Vou colocar aqui artigo, meu nome. E vou colocar aqui, ó, trabalho. Coloca o título, né? Revisão sistemática. Vou aqui LaTeX só para... Coloca o nome que dê para identificar você e o seu trabalho. Copiar. Então ele vai trazer uma cópia daquele documento. Ó. Olha aqui, ó. Já ficou o título do artigo, né? Qual a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu já vou clicando aqui no botão, ó, compartilhar. E aqui ele tem a opção tanto de mandar e-mail quanto de você ativar o link de compartilhamento. Você vai ativar o link de compartilhamento. Por quê? Porque se eu mandar e-mail aqui, ele pode mandar apenas para duas pessoas, né? Na versão free. Porém, eu vou pegar esse aqui, ó, qualquer um com o link pode editar. Isso aqui, né, vai ser o que eu vou compartilhar com meus colaboradores, né? Tanto com o professor, quanto com o orientador, quanto com os colegas. Então, compartilhe esse link aqui, né, com os colegas e na disciplina também, se você tiver, para justamente a gente estar trabalhando nesse documento. Então, o que acontece? Como é esse documento aqui? O documento ele tem algumas partes aqui que eu simplifiquei, né, a respeito do mapeamento sistemático, que é um artigo, né, de revisão. Na verdade, vai ser um mapeamento. Então, aqui a gente tem o título, ó, título do trabalho. Né? Então, vai ser o título do trabalho, dois pontos, um mapeamento sistemático, né, que é isso. Aqui nós temos os nomes dos autores. Deixa eu fechar aqui para ficar até mais simples a visualização, né? Então, nome dos autores. Depois vamos ter informações a respeito da instituição. Então, coloquei aqui tanto o departamento de computação quanto outro exemplo, né? Para caso a gente tenha os autores em mais de uma organização. A ordem de autoria
né? Não importa aqui, mas geralmente a gente bota do mais importante, do que contribuiu mais, até a questão do orientador, que fica em último, né? Só uma indicação de organização de nome de autores, mas pode botar ordem alfabética, o que for, mas geralmente a gente coloca do que fez, mais o trabalho, né? Que realmente foi o responsável pela pesquisa, né? E por último, né? Co-orientador e o orientador. Depois a gente vai começar aqui, né? Quando começar realmente o documento aqui, o abstract. Daí ele já começa aqui com o abstract, que é o resumo em inglês, né? E o resumo em português. Então aqui ele já tem também, eu já deixei aqui pronto um script, né? Que vocês vão escrever, que é o contexto, o objetivo, o método, os resultados e as conclusões. Aí depois a gente vai chegar na seção introdução. Então aqui também eu já deixei escrito alguma coisa, né? Vocês podem modificar, mas aqui é um passo a passo de como vocês podem estar escrevendo, né? Contextualização, problemática, justificativa, objetivo e descrição, né? Das próximas sessões. Depois a gente vai entrar na seção chamada Fundamentação Teórica, vai ser a seção 2. Então você vai colocar aqui uma breve descrição dos temas, né? Dos assuntos referentes ao seu trabalho. E detalhe, aqui eu fiz também exemplos de como é que a gente faz para estar criando referências, né, ou citações. Então a gente tem o primeiro exemplo aqui, uma citação direta. Então citação direta com menos de 3 linhas, a gente vai colocar entre parênteses e vamos usar essa forma aqui, ó, barra cite, né, a página para poder trazer o autor. Porém, quando passa de 3 linhas, a gente vai estar usando aqui o quotation. Então a gente bota begin quotation e coloca o texto, né? E end quotation. Lembrando, na citação direta é indicado, né? Apenas quando não tem, que eu coloque o número da página, né, já que é uma citação direta. Por sua vez, né, a citação indireta ela não precisa de número de página, nem precisa dessa questão das aspas, né? Já que a citação indireta ela acontece diretamente, né, de como o autor, como vocês, a pessoa que está escrevendo, entendeu o texto. Vou fazer uma dica aqui, né, já que a gente está falando disso aqui, como é que eu posso estar trazendo uma referência lá do Google Acadêmico, né, como é que eu posso fazer isso? Então, vou colocar aqui, ó, Google Acadêmico, vou acessar o Google Acadêmico. Então, a gente pode colocar aqui o título do seu artigo que você está lendo, né, está utilizando, ou pode colocar aqui uma obra. Vou colocar aqui, ó, pronto, Design Thinking Brasil. Legal, já está aqui. Olha aqui, um livro, né? Design Thinking Brasil. Eu vou trazer esse documento aqui, né? Essa referência lá para o nosso documento. Como é que eu faço? Aqui abaixo eu tenho o primeiro ícone, uma estrelinha, né? E o outro tem esse ícone aqui, que significa citar, né? Um ícone que é parecido com as aspas aqui. Então eu vou clicar nele. Então ele já mostra aqui, ó, várias formas de citação: MLA, NBR 6023, que é a nossa BNT, né? E APA. Porém aqui embaixo ele tem, ó, Bibtec. Então a gente vai clicar no Bibtec e ele vai redirecionar para esse código aqui, que esse código é o código do Bibtec. O que é isso, Bibtec? É um código de referência. Então no LaTeX eu posso estar trabalhando com o documento LaTeX em uma página, né? E o Bibtec em outra. Então existe um formato .bib, né, BIB, que é exatamente que vai estar trabalhando com as minhas referências. A parte boa é que eu posso estar usando essas referências em vários outros documentos. Então eu vou copiar aqui essa nossa referência. Detalhe, copie desde o arroba até as últimas chaves aqui, pois senão vai dar problema. Então eu peguei aqui a referência, né, desse Design Thinking Brasil aqui e vou voltar lá para o nosso documento. Abrindo aqui, ó, essa terceira parte, né, aqui eu posso abrir e fechar essas janelinhas aqui da mesma forma com esse outro ambiente, né? Aqui eu tenho um ambiente de arquivos, aqui eu tenho um ambiente em LaTeX e aqui eu tenho um ambiente, né, em PDF. Então como é que funciona? Aqui que a gente pode ver, eu tenho SBC template, né, artigo.tx ou .tec, que é exatamente o documento, e tenho também aqui, ó, referências.bib, BIB. Então eu vou clicar nesse bib, que são exatamente as minhas referências. Já tem algumas aqui, eu vou até o final do documento, ó, vou chegar aqui na última referência, né, nas chaves, vou apertar um enter, 2 enters, né, e vou colar exatamente aquela referência que eu trouxe do site. Detalhe, aqui após as chaves e antes da vírgula, eu tenho o que a gente chama de bib key, ou seja, chave do bib, né? Chave da referência. Então eu vou copiar aqui essa chave, né? Lembrando, eu posso estar editando, mas geralmente como é que ele é formado? O nome do autor, o ano e o título ou parte do título do nosso documento. Então vou copiar aqui só para facilitar e vou mostrar como é que eu vou citar lá no texto. Então eu vou voltar aqui, ó, lembrando,
ponto .bib é referência e ponto .tec é documento. Tem outros aqui, ó, ponto .sti, que é exatamente o template, né, que a gente vai estar usando aqui com LaTeX. Aí tem outros ponto .jpeg, né, que são imagens e outros templates, mas eu vou voltar aqui para o ponto .tec, né? E vou fazer aqui, ó, outro exemplo, né, de citação indireta. Então tá aqui, ó, por sua vez, esta é a forma de inserir uma citação direta. Eu vou colocar aqui, este é outro exemplo de citação indireta. Pronto, como é que eu faço? Contra barra cite, então automaticamente ele já vai montando ali, ó, já tem o autocompletar, eu posso clicar. E caso eu não queira, eu posso dar um Ctrl V com aquela chave que eu tinha, porém, se eu lembrar do começo, colocar aqui, ó, Pinheiro, olha aqui, ele já tem também o autocompletar, ele já busca daquele meu artigo, né, no meu arquivo. Então eu posso clicar aqui, detalhe, o ponto final vem após a referência e aqui eu vou recompilar. Recompilar significa que eu vou passar agora esse código para o nosso texto aqui, ó. Então essa é a forma de fazer uma citação direta, essa aqui é outra aqui, e este é outro exemplo de citação indireta. A parte boa, além dele colocar nesse formato, né, ele fica nesse formato com os colchetes, porque essa aqui é a referência da SBC. Não é a BNT, né, que a gente está acostumado, que fica com os parênteses. Só que a parte legal é que além dele deixar aqui, ó, se eu clicar, ele deixa também nas minhas referências. Olha aqui, ó. Pinheiro T, né, End-Out, Design Think Brasil e os dados da minha obra, né, da edição que eu acrescentei aqui no meu trabalho. Então, ele só vai aparecer aqui se eu fizer a referência no documento. Então, esse aqui é outro exemplo aí que vocês podem estar utilizando. Eu posso estar trazendo para o Google Acadêmico o título, por exemplo, né, do meu trabalho, do meu artigo. E por meio desse título, né, eu colocando as referências por meio do Google Acadêmico. Caso eu não queira, né, eu tenha uma obra que ela não tenha no Google Acadêmico, eu posso estar criando manualmente, né, essa referência também utilizando esse formato de BibTeX. Caso eu precise, né, gerar essa outra referência, existe esse site aqui, eu vou deixar o link também na descrição, que é o Truben, né, que exatamente eu posso montar aqui manualmente a minha referência também, gerando aqui o BibTeX. Como é que ele funciona? Primeiro, eu seleciono aqui o tipo, né, quais são os tipos de referências que eu posso estar utilizando no meu trabalho. Artigo, livro, né, booklet, seria booklet, né, são livros, seria um livro menor, conferências, in-book, in collections, in proceedings, manuais, master theses, né, que é tese de mestrado, seria uma dissertação, mix, né, que é miscelâneos, online, PhD teses, que seria uma tese de doutorado, proceedings, né, que seria o mesmo que anais de eventos, standard, tech report, que seria um TCC, não unpublished, né, que seriam não publicados, seriam trabalhos que são em manuais, né, que não estão publicados, e sites, né, URL. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, livro. Aqui eu vou gerar aquela key, né? Qual a dica que eu digo para vocês? Vocês gerem após, né, vocês colocarem os dados. Então aqui autor, vou colocar, deixa eu ver aqui, Pressman, né? Só um exemplo. Título: Engenharia de Software. Publisher, vou colocar aqui Novatec ao Jabá. Ano 2016, né? Volume 01, séries. Aqui são opcionais, né? Eu tenho que focar nesses que são required, né? Que são obrigatórios. Os outros eu posso colocar séries, endereço, edição, mês, cross-ref, se tiver em alguma nota, enfim. Preenchi os obrigatórios. Agora eu vou fazer o quê? Ó? Gerar a chave. Olha aqui que eu falei, ó, Presma 2016, ele já gera. O que é que eu faço? Copio aqui, ó, lembrando que aqui é @book, né? Porque eu coloquei um livro. Então copio desde a parte da arroba até o finalzinho das chaves aqui, copio, volto para o meu trabalho aqui, vou no arquivo referência.bib, vou chegar aqui ao final, ó, vou colar, né, 2 enters, colo, posso copiar esse nome aqui ou apenas decorar, é Presmo, né, 2016, pronto, volto para o arquivo tech e vou criar uma nova referência aqui, ó. E esta é mais uma referência indireta. A parte boa é que o LaTeX ele tem esse autocompletar. Então, contra barra, cite, né, vou apertar aqui, apertar só PR, ó, Presma, olha ali, Presma 2016. Não esqueça do ponto final
e vou em recompilar, que ele vai trazer essa referência que eu fiz agora, né, com o site para o nosso trabalho. Então, olha aqui, ó. E esta é mais uma referência, o Presma 2016, eu posso clicar e ele está aqui. Detalhe, já coloco em ordem alfabética, o Presma 2016, né? Como eu coloquei apenas essas informações, a Novatec, ele apareceu aqui. Certo? Outra coisa interessante são essas duas setinhas aqui, ó. Eu tô aqui no final do trabalho, nas referências, porém eu quero voltar aqui, né, para esse capítulo aqui de fundamentação teórica. Então eu posso colocar o mouse aqui e apertar aqui para ir até o PDF onde está minha localização do código. Da mesma forma, eu posso chegar aqui em qualquer local do PDF e clicar na setinha ao contrário, que ele vai me posicionar no código. Ou seja, eu posso ir do código para o PDF e do PDF para o código. Deixa eu ocultar aqui essa parte dos arquivos, né, para a gente ter mais espaço. Então, até aconselho que a gente trabalhe assim, né, quem tem tela menor. Então, vamos lá. Então, a gente está em fundamentação teórica, né, que é exatamente essa parte. Olha aqui, ó, cliquei, ele já jogou para o código. Fundamentação teórica, que são todas as informações referentes aos outros trabalhos, né? Os trabalhos os assuntos do meu trabalho, no caso. Depois, o 3 aqui, ó, é exatamente a metodologia. Então, na metodologia, eu vou dizer a breve descrição de como é que a gente vai fazer a metodologia, por se tratar de uma metodologia de mapeamento sistemático. Ela tem algumas coisas específicas, né, como as questões de pesquisa. Então, aqui eu vou estar criando questões de pesquisas, né, sobre os trabalhos que eu vou pesquisar. Depois, a estratégia de busca, que é exatamente eu descrever quais são as bases de informações, né, as bases de dados de informação dos artigos, dos trabalhos que eu vou estar utilizando. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas é interessante que antes da gente utilizar isso aqui, né, você verifique com seu orientador ou com quem estiver conduzindo o trabalho com você, quais são as bases referentes, né, e interessantes, né, que façam sentido para o seu trabalho. Eu trouxe aqui algumas da área de computação. Depois a gente vai montar aqui as palavras-chave, então são as principais palavras-chave que vão ter no seu trabalho. Inclusive as palavras-chave aqui, né, eu coloquei dentro de uma tabela. Existe um site também aqui, é o Table Generation, né, que ela ajuda você gerar uma tabela em LaTeX. Ó, tá aqui. A gente pode estar utilizando, ó, nova tabela. Vou colocar aqui 3 linhas, 3 colunas. E esse código aqui, né, dessa tabela que eu esteja digitando aqui, ó, ele vai alterando de uma forma mais simples, né? Eu posso aqui gerar, olha aqui, ó, ele tem um código que eu posso copiar e esse código aqui eu posso colocar no meu LaTeX, que ele vai aparecer no documento. Detalhe, ele tem aqui a informação, ó, por favor, adicione os packages, né? O que é isso aqui, package? Package, né? Esqueci até de explicar, é lá no início do documento. A gente tem uma área aqui, eu vou até deixar documentado, deixar aqui, ó, pacotes, né? Então aqui são os pacotes. Isso aqui é comentário, né? Quando eu coloco uma porcentagem, eu posso escrever aqui que não vai ser interpretado, né? E aqui eu vou colocando os pacotes, né? São pacotes, eu já tenho um template, DSVC, GraphicX, URL. Vou verificar aquele que é obrigatório. Então é aqui GraphicX, né? Gráfico X. Então já tem aqui. Então não vai ser necessário adicionar, mas aqui eu posso adicionar quantos pacotes forem necessários, né? De acordo com o meu trabalho. Então temos alguns aqui. Então esse site aqui ele vai ajudar, né, a gente a gerar as tabelas aqui, né, Table Generation. Vou deixar o link também para a gente gerar eles. E você pode estar usando esse código lá no seu trabalho, né, para você fazer suas tabelinhas. Então a gente faz aqui uma tabela com as palavras-chave e detalhe, cada palavra-chave eu vou traduzir para um sinônimo em inglês, né, tendo em vista que a maioria das bases elas utilizam o idioma inglês. Após isso aqui, né, a gente vai colocar aqui, deixa eu voltar aqui para o documento, ó. A gente vai criar uma string, né, uma string de busca. Então o que é string? Basicamente é a junção de palavras-chave com os booleanos, que é OR e AND, né, que é o I e o OR. Depois vou colocar os critérios de inclusão e de exclusão, né, que são os critérios que vão fazer como é que eu vou incluir esses trabalhos e como é que eu vou excluir. Detalhe, quando a gente buscar nas bases, vocês não vão ler o trabalho por completo. Primeiro, vocês vão ler o título e o resumo. E diante desse título e resumo, vocês vão colocar critérios. O que são critérios? São exatamente, né, o filtro, né, o que é que você vai utilizar para você incluir ou excluir esse trabalho. Depois, no capítulo, na seção 4 aqui, quer dizer, a gente vai fazer um resultado de discussão, que é exatamente discutir sobre esses resultados, né, desses arquivos, artigos ou trabalhos que a gente trouxe.
Então, o primeiro ponto é você mostrar a estratégia que foi feita, né? Que é exatamente aqui, ó. Lê título, depois palavra-chave, né? Depois resumo. E então você lê por completo apenas os que passarem no filtro, ou seja, passarem nos critérios de inclusão e exclusão. Então aqui a gente faz uma figura, essa figura é um gráfico de prisma, né? Um gráfico padrão aqui, vocês podem usar outro diagrama, mas a ideia aqui nesse exemplo é que eu fiz aqui um exemplo onde a gente usou três bases, né? Scopus e 3E Web of Science, total de 445 artigos, né? Ou trabalhos, eles passaram aqui pelos filtros, ó, artigos excluídos, duplicados, né? Critérios de inclusão e exclusão, e ao final restaram apenas 17 artigos, e esses artigos serão os artigos que a gente vai fazer a leitura, né, na íntegra do documento completo. Então, coloco aqui o resumo, né, após o aqui na seção subseção 4.2, resumo dos trabalhos, ou seja, apenas desses que passaram no filtro, certo? Depois eu vou fazer as respostas, né, de cada uma das questões. Então, questão 1, questão 2, questão 3. Vou fazer as respostas de cada uma dessas questões que eu criei aqui, ó, nessas questões de pesquisa. Detalhe, após ler o título e o resumo e fazer esse filtro, eu também não preciso ler o artigo por completo, apenas se for necessário, né? Eu posso fazer o seguinte, uma leitura específica, né? Escanear o artigo, que é basicamente você pegar o artigo e diante da pergunta você procurar, né, qual o local que está aquela pergunta que você fez. Então, eu posso fazer isso, que simplifica e eu ganho tempo, né? Porque se eu for ler todos os artigos aqui, como é o mapeamento, né, não é tão interessante, tenho que ganhar essa velocidade. Então, depois de você responder as questões de pesquisa, você vai fazer algumas discussões a respeito dos trabalhos, que exatamente você poder comparar um com o outro. Se você tem uma ideia de trabalho que você irá fazer, né, mais à frente no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese, né, você já pode fazer uma comparação, né, você vai trazer todas as discussões a respeito desses trabalhos. O que é que você achou interessante? Quais são os que mais aparecem? Quais que menos aparecem? Qual é a linguagem de programação? Enfim, você pode dizer os destaques, né, as coisas impressionantes que vão auxiliar os outros pesquisadores. Por último, né, aqui a gente vai fazer a ameaça à validade, que basicamente é uma seção explicando, né, problemas que possam ter acontecido, né, validade da pesquisa, a questão da limitação das bases, né, a quantidade de artigos que retornaram, a visão, né, o ponto de vista dos autores durante a pesquisa podem ter influenciado. Então, qualquer coisa que venha a, a prejudicar ou gerar uma ameaça à validade do documento, você deixa aqui bem claro, né, que isso pode ter sido feito, pode ter mitigado, ou você pode ter solucionado. Depois as considerações finais, que basicamente aqui eu coloquei um texto, né, que é uma descrição do que você fez para atingir esses objetivos, né, qual foi a metodologia, como é que você fez, é basicamente um estilo uma redação mesmo, né, vou trazer o que eu já fiz, né, de forma bem resumida para concluir e vou levantar quais são os pontos interessantes, né? E como é que eu posso trabalhar em trabalhos futuros, trazer trabalhos futuros acerca desses pontos de vista, dessas informações que eu trouxe. Depois, agradecimentos, né? Opcional aqui, a gente pode agradecer, né? Obrigatório, é interessante até que é obrigatório colocar agradecimento. Quem fez algum artigo e ele foi financiado, né? Por alguma instituição. Então a gente coloca aqui todo mundo, né? Que participou, mas que não pôde ser autor, né? Que colaboraram. E depois vocês vão colocar aqui a contribuição de cada autor. Então eu coloquei aqui, ó, contribuição do autor 1, ele fez pesquisa, correções, escrita. Então é interessante, né? Alguns periódicos também pedem como é que foi feita a contribuição de cada um dos autores. Então a gente coloca aqui. E por último, as referências, né? Que elas são geradas automaticamente aqui, assim que eu uso aquele comando --cite. Então esse aqui, ó, é o nosso documento, né? Em LaTeX. Aqui a gente tem esses três ambientes, né? Onde eu vou ter os arquivos aqui do meu documento, vou ter o documento e vou ter o PDF. Caso eu queira baixar, né, o meu trabalho, ao final eu vou clicar aqui, download PDF e vou baixar o trabalho, ó, já todo referenciado, todo bonitinho, né, todo formatado para que a gente possa estar usando aí, né, ou publicando os trabalhos nas conferências e usando no trabalho das disciplinas, certo? Então ficar por aqui, um grande abraço para vocês, qualquer coisa vocês mandem mensagem aí na descrição e até a próxima.